o motivo de colocar o Homem-Aranha para ser o personagem crucial dessa história é justamente pelo Homem-Aranha ser o personagem mais popular, é o que vende mais da Marvel e o que é o mais humanizado. Se você comparar o Homem-Aranha com Batman ou Superman, que são da DC Comics, por exemplo, na vida dele tem mais problemas sociais e emocionais e financeiros do que na vida dos outros contrapartes. E é isso que torna um pouco a diferença crucial entre Marvel e DC. Aqui nessa HQ nós temos uma parte interessante que é justamente nesse momento em que ele cruza com um casal que sai chorando e gritando e perguntando para ele onde é que você estava nesse momento, o que você estava fazendo. E aí tem aquela citação que diz que o mundo nunca vai estar protegido contra os sãos, contra os loucos. Os sãos nunca vão estar protegidos contra os loucos. Porque a rotina de uma pessoa sã é totalmente previsível. Você consegue traçar uma rotina. Às vezes acontece um imprevisto ou outro, mas ele consegue lidar com isso. Os loucos não, eles fazem coisas totalmente aversas à naturalidade das coisas e acabam criando grandes conflitos. Aqui nós temos a primeira presença de Vingadores ajudando, que é o Thor. A HQ, ela é do Homem-Aranha, mas por ser sobre o 11 de setembro, eles não colocaram apenas aquela grandiosidade, o Homem-Aranha vai lá impedir o negócio, não, eles fizeram um negócio real, um retrato fiel ao que estava acontecendo e implementaram alguns dos seus super-heróis, alguns dos mais populares, como o caso do Quarteto Fantástico, Vingadores e X-Men. Ainda nós temos aqui passando a ajuda de X-Men na hora de proteger, de vasculhar pelas pessoas que acabaram se perdendo no atentado, que acabaram ficando soterradas, para ajudar a retirar as estruturas, porque o acidente foi tão... para dar um impacto maior ao leitor, eles colocam aqui Wilson Fisk, Victor Von Doom e Eric Lesnar, mais conhecidos como Magneto, o Rei do Crime e o Doutor Destino. E aqui embaixo vai ter uma hora que vai dizer que até o mais frio deles se emociona com esse tipo de coisa e coloca o Destino. Porque o Destino ele é um ditador, ele é uma pessoa que não é americana, ele é lativeriano, ele vem lá da Lativéria, que é um país onde ele impera. E ele vendo aquilo ali, ele não pode conter o ódio. Porque a HQ ela mostra o quê? Ela mostra um personagem fictício lutando contra outro personagem fictício, um representando os valores bons, outros os maus, e às vezes valores distorcidos, como é o caso do Magneto. Ele não é uma pessoa má, ele tem um valor distorcido do Xavier, e os Reed e o Victor têm valores um distorcido do outro, e acaba dando esses conflitos de interesses. E aí chega uma coisa, a brutalidade dessa, onde não tem um inimigo declarado, eles estão atacando civis e é um negócio maníaco. E aí acontece que a HQ tem que transpor de uma maneira que mostra, olha, o que a gente faz aqui não é a mesma coisa do que está acontecendo na vida real. E mostra alguns bombeiros que são taxados aqui como os verdadeiros super-heróis, as pessoas que foram combater o fogo, que entram sem medo para ir para dentro do World Trade Center e como eles ficaram chocados ao enxergar as coisas. E aqui tem a cena do avião, que é uma cena onde mostra como a reação dos passageiros tentando impedir o ataque, o atentado, a explosão. E um tá ligando pros parentes, falando assim, não, a gente tá aqui no avião, a gente vai tentar fazer alguma coisa, eu amo você, a gente se vê na outra vez. Esse tipo de conversa de término, né, de suicídio. E tem aqueles maníacos, que tá aqui um jornalista dizendo que os Estados Unidos só colheu o que ele plantou, porque ele aceita os estrangeiros, tem pessoas com piercing, tem pessoas de outra religião. Aí os islâmicos falando que os Estados Unidos é o antro do inferno. E é esse tipo de papo antissemita que a Marvel já engloba como sendo os vilões, as pessoas que não merecem o respeito da sociedade, os falsos messias, aqueles caras que profetizam querendo destruir a vida do outro, aqueles que profetizam a morte do outro, repórteres, religiosos, ateus, todos os que forem extremistas, que quiserem um tipo de ação enérgica deve ser evitado, você não tem que ouvir essas pessoas. E aí depois a gente vai ter uma parte extremamente visceral também de cortar o coração, que é esse garotinho afrodescendente. É importante elencar o fato desse afrodescendente, porque nos Estados Unidos eles têm uma intolerância muito grande, é muito difícil o relacionamento dessas pessoas lá, porque o preconceito deles é muito grande. E aqui na HQ não existe preconceito. Você pode ver o Luke Cage, Pantera Negra, são personagens extremamente fundamentais do universo Marvel, cara. No cinema, na Marvel mesmo, você pode ver que Nick Fury, Rhodes, o Heimdall são personagens interpretados por negros que são
extremamente fortes, são personagens carismáticos pra caramba. E esse garoto fala pro Peter: não, o que você tá fazendo aí? Ah, eu tô esperando meu pai, eu não vou sair daqui sem meu pai. Aí o pai dele sai no saco preto. E aí vem todo o choque, o Peter Parker fica sem chão, ele fala: puta, não pude salvar, não pude fazer nada. Porque se você fosse usar o Homem-Aranha, ele podia fazer uma teia de contenção em volta da construção, evitando que os destroços pudessem atingir as pessoas. E houve um momento no 11 de setembro, que uma das coisas mais brutais era que as pessoas podiam escolher o jeito que iam morrer. Você tinha um incêndio acontecendo, a fumaça do fogo podia te asfixiar, e você tinha a opção de saltar, a opção, né, como se fosse uma grande coisa, de saltar. As pessoas, para não morrerem asfixiadas, que deve ser um desespero grande, ou pegando fogo, que deve ser terrível também, elas saltavam. E se o Homem-Aranha estivesse lá naquele momento, ele podia fazer uma grande teia e pegar todos eles, mas ele não estava, não era previsível. Então as pessoas começaram a voar. Você assistir as imagens, às vezes você pode ver alguns corpos caindo, aquela chuva de corpos, aquela cena brutal que por pouco a gente vai esquecer. Aí o Homem-Aranha, ele diz assim: eu preferia não ter vivido isso para ver uma vez. Preferia ter morrido antes de que isso acontecesse. Aí dá um close direto no Capitão América, que fala assim: mas esse cara viu duas vezes. Por que ele viu duas vezes? Não aconteceu duas vezes o atentado ao World Trade Center. Capitão América ele viveu no período da Segunda Guerra Mundial. Então ele deve ter visto o campo de concentração, ele deve ter visto o Pearl Harbor, ele deve ter visto a bomba atômica, ele pode ter visto um monte de merda que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e pensar assim: não, isso não vai acontecer de novo, nós vencemos a guerra, o bem triunfou, era a última guerra justa, né, que tinha o bem de um lado, o mal do outro. E tá bem claro que era o bem e o mal, depois veio a Guerra Fria, mas foi um pouco diferente da Guerra Mundial e tal. Mas aconteceu de novo, então o mundo continua do mesmo jeito, ninguém aprendeu com aquele massacre. Aí também mostra aqui a Wanda e o Visão, porque eles são um casal, né, no universo Marvel, eles têm até o filho em algumas das versões, é que o universo de quadrinhos é muito difícil de lidar. Tem várias linhas temporais, tem vários negócios lá, e com isso mostra um pouco que da emoção familiar de você estar se colocando, da empatia de colocar no lugar do outro. Na imagem também mostra o Demolidor, que é importante ressaltar. O Demolidor ele é cego, é deficiente visual, mas ele tem os outros sentidos muito apurados. Então ele deve estar sentindo aquele cheiro de fumaça e ouvindo aqueles gritos das pessoas, e o cheiro de sangue deve estar insuportável. Ele deve estar sofrendo bastante também. E aí termina a HQ com uma citação que eu vou ler aqui. Se vocês prestar um pouco de atenção, se ficar um pouco massivo, peço desculpas, mas eu acho importante pôr essa citação no vídeo. Em dias como este, nascem inúmeros heróis, não heróis como nós, os verdadeiros heróis do século XXI. Cada um de vocês, seres humanos singulares. Vocês que são mais nobres do que pensam e mais fortes do que imaginam. Vocês, os heróis deste momento particular da história. Nós somos ofuscados pela radiação de sua vontade infalível. Diante dessa luz, nenhuma escuridão poderá prevalecer. Eles derrubaram duas torres altas. Em memória delas, façam um pacto com a sua consciência para criarmos um mundo no qual tais absurdos não precisem acontecer. Um mundo em que não será preciso pedir desculpas às crianças. Um mundo cujas estradas não sejam pavimentadas com a carcaça de seus direitos violados. Eles derrubaram duas torres altas. Guardem o eco dela em suas espinhas. Tornem-se vigas, pedra, aço e vidro, para que quando o mundo vir vocês, vejam elas. E erga a cabeça, erga a cabeça, erga a cabeça. E aqui mostra uma junção dos heróis citados de verdade, os bombeiros, médicos, policiais, soldados, cidadãos comuns, enfermeiras, e os heróis do universo Marvel sendo diminuídos ali por essas pessoas. E ela termina aqui a participação do Homem-Aranha, mas tem uma outra participação que é muito legal. Eu já mencionei algumas vezes que eu não sou fã dos quadrinhos do Capitão América. Eu acho ele um herói super chato, que nem o Superman. Super chato os dois, coxinha, cheio dos direitinhos deles lá. Não sou muito fã desse estilo. Mas essa HQ essa passagem do Capitão América para o selo Marvel Knights eu acho muito impactante. Começa uma cena de um cara tentando agredir aqui um islamita. E surge o escudo do capitão. Você pode ver que a imagem é basicamente preto e branco, mas o escudo está colorido, dando aquela ênfase. E ele quebra ali a faca dele, e o capitão pergunta o que aconteceu. Quem você perdeu? Aí ele fala assim: eu perdi minha filha e tal. Aí ele fala: não, esse não é o nosso inimigo. Se a gente começar a agir assim, as coisas vão piorar, porque eles mataram sua filha inocente. E você está matando um jovem, está tentando matar um jovem inocente aqui.
E aí mostra a união deles. Você pode ver que ele não é caricato islamita nem nada. Ele é retratado como uma pessoa que não tem aquela barba, aquela pré-definição que a gente tem deles. É uma pessoa normal. Não que eles não sejam normais, mas no visual mais adequado ao nosso visual aqui, mais norte-americano e tal. E mostra o Capitão América dizendo que o mundo tem que se reerguer, que termina com a frase dele dizendo: nós compartilhamos, nós somos o sonho americano. Então todo mundo que hoje está nos Estados Unidos pertence ao sonho americano e é um americano e não tem que provar isso para ninguém. E que o inimigo de verdade agora vai ser combatido e começa toda aquela correria para as HQs onde vai ter mais temas iraquianos. Você pode ver que essa briga do Iraque mesmo, ela está muito presente principalmente no primeiro filme do Homem de Ferro, porque a origem dele foi alterada, não algo muito miraculoso, porque nos quadrinhos ele é pego lá no Vietnã, porque estava acontecendo a Guerra do Vietnã. Hoje em dia, a Guerra do Vietnã é coisa do passado. Se quiserem colocar o Homem de Ferro no nosso mundo, mudaram o inimigo. Quem? Os iraquianos, os israelenses, os palestinos, os povo louco da faixa de Gaza, que estão em guerra o tempo todo, que é a parte ruim do mundo, assim, para muitas pessoas, mas tem muita gente inocente morando lá. Então não tem como a gente generalizar o pessoal que mora lá. E é isso aí, galera. Eu vou fazer outro vídeo depois sobre o Cavaleiro Zodíaco, que eu acho que não é o tema principal pro 11 de setembro, não é a data que vai ser... Ele vai pegar todo... Ninguém vai lembrar que o Cavaleiros estreou no dia 11 de setembro. Nem se fosse Dragon Ball. Tipo, não é porque o anime é... Nem se fosse Naruto, nenhum anime ia pegar essa data pra ficar tão marcada quanto foi isso aqui. Então, quando for assistir o vídeo, eu farei um vídeo, mas o 11 de setembro a gente vai carregar para sempre a lembrança desse atentado terrorista nojento que aconteceu nos Estados Unidos. Não foi aqui no Brasil. Eu não assisti, eu não estava lá, não vi o prédio caindo, não vi as pessoas morrendo, mas eu não precisei estar na Segunda Guerra Mundial para sentir raiva do Hitler, por exemplo. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês curtam o vídeo. Se inscrevam no canal para receber mais vídeos como esse. Eu tenho vários vídeos diferentes. Também vou explicar no próximo, você sabe o que é. O que é uma graphic novel, que é o caso dessa revista aqui. Eu quero que vocês também compartilhem nas redes sociais se possível. E obrigado por assistir esse vídeo. Até mais.